Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro toda a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor, tudo que sou. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que bênção. Dando continuidade ao nosso catecismo da Igreja Católica, conforme nós vamos andando junto com o índice analítico, nós estamos diante da palavra alimento no catecismo. No índice analítico vai falar sobre o alimento material. Como a gente viu, vai ter uns 4, 5 parágrafos falando sobre esse alimento material, onde que Deus dá essa graça diante dos homens, a alimentação do corpo, a alimentação da alma, o bom entendimento, aquilo que faz a gente entender o que é o certo, o que é errado, e diante do alimento, diante da purificação, diante do que é puro, do que é impuro, Deus nos apresenta, através do nosso Senhor Jesus, a purificação de todos os alimentos, mas o parágrafo que nós vamos ver hoje, o 2417, vai nos direcionar que o homem ele está aqui para administrar todas essas situações diante dos animais, né? E nós vemos que tem os animais domésticos, tem os animais que a gente tem aquele carinho, mas diante desse mover, como que a igreja nos orienta, como que Deus, através da igreja, né, nos direciona esse bom entendimento junto com a palavra. Aonde que o parágrafo 2417 vai dizer assim para nós hoje: Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. Então Deus destinou a nós administrar os animais conforme aquele que nos criou, que foi a sua imagem, que é os homens. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Então, é lícito você se alimentar dos animais, para você alimentar teu corpo, para manter-se vivo, para ter um bom alimento, para saciar a sua fome e também para a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Então aqui o animal pode ser domesticado, como nós vemos o cachorro, o gatinho. A gente tem vários animais, né, que são domesticados para ajudar o homem e também para o seu lazer, para aquele momento de descontração, momento de os cuidados com o animal. Por quê? Porque aqui no parágrafo 2416 vai dizer assim, que os animais são criaturas de Deus, que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles os bendizem e lhe dão glória. Também os homens lhes devem carinho. Lembremos com que delicadeza os santos, como São Francisco de Assis e São Felipe Neri, tratavam os animais. Porém, vamos continuar aqui. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar a vida humana. Então, irmãos, para que a gente possa compreender o ensinamento, o animal, a gente tem que ter aquele carinho, o respeito, mas diante do mover de cada situação, se é para o alimento, não pode ter maus trato para os animais. Isso aqui entra aqui, está falando sobre o 7º mandamento, né? Ele diz aqui, o 7º mandamento manda respeitar a integridade da criação. Então, conforme você vai agir diante do animal, se é para um alimento, por exemplo, um cordeiro mesmo, era usado, como você vê na palavra, para alimentar o povo de Deus. E era para passar o seu sangue na porta, como nós vemos na Páscoa. Mas os animais eram também destinados que nem o passarinho, né, pela rolinha, para diante dos pecados, era ofertado, né, pelos pecados, o sangue do animal ali em sacrifício pelo teu pecado.
Mas depois nós vemos que nós temos o sacrifício perfeito, que é o nosso Senhor Jesus, que deu o seu sangue por nós, que morreu por nós na cruz. Para que a gente tenha um bom entendimento que os animais, irmãos, que a gente possa dizer assim, a gente tem que tomar cuidado para não dizer que o animal tomar o lugar de uma criança. O animal, a gente como diz outro, distorceu o verdadeiro sentido diante dos homens, diante da humanidade, diante do que Deus quer que nós se manifestamos diante dos animais, né? Com carinho, com amor, mas tudo diante daquilo que é preciso. Que a gente não possa colocar um animal no lugar de uma criança, que estão distorcendo, estão fazendo, estão confundindo as coisas, né? A gente tem que ter esse discernimento. E como a gente vê dizer, né, o animal não tem alma, mas ele tem aquele carinho, ele tem toda a sua harmonia com o homem, né, os cuidados. Então a gente tem que ter também esse zelo por aqueles animais que a gente tem o cuidado também, como a gente vê os exemplos. E no parágrafo 2418 vai dizer assim: é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. Então, é isso que vem nos ensinar. Quando você faz sofrer inutilmente, sem sentido, por maldade, por ruindade. E aí, irmão, você está expressando a maldade que você tem dentro do teu coração, em cima do animalzinho, em cima de uma criatura, né? De uma criação de Deus. Então isso a gente tem que ter os cuidados com tudo. Não só isso, também como a gente vê a natureza, tudo. Então tudo envolve para o benefício aos homens. Deus deu para a gente cuidar, para a gente administrar. E assim é na sua casa também. Tudo que você tem, administrar a sua árvore, o seu animal, ter o cuidado, ter um zelo por aquilo que Deus deu para você cuidar, que Deus deu para você cuidar. Então que a gente possa usar corretamente, sem desperdício inutilmente. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Então é aquilo que a gente acabou de dizer, a gente trocar, como você vê hoje, as pessoas se compadecem, né? Porque matou um animal, mas quando fala de uma criança que está no ventre, não, tem que ver, tem que ter a escolha, todo homem e mulher tem o direito de escolher, né, se quer ter o filho ou não. Querido irmão, eu creio assim, que tanto os animais quanto os seres humanos, quando a situação a maldade, tirar a vida, o animal, ele tem, como nós estamos vendo aqui, o seu destino que é ser administrado para o homem, ou para o alimento, ou para a veste, ou para, né, como está dizendo aqui, para domesticá-lo. Mas o ser humano, diante de Deus, é sua imagem e semelhança. Então aquele que tira a vida de um ser humano, que é o 7º mandamento, não matar, está tirando a vida diante de um pecado mortal. E isso, diante da moral humana, a gente já tem que entender que a maldade de um coração que tira a vida do outro já é por natureza que esse ser humano vai identificar que não é bom fazer isso. Imagina você com um bom entendimento ainda tirar a vida do outro. Então, do inocente. Então que a gente possa colocar a mão na consciência e diante dessa palavra, hoje está falando sobre o alimento, né, um material para os seres humanos, mas que a gente possa ter esse discernimento diante do animal, diante do ser humano. Vamos pegar a nossa palavra em Atos, capítulo 10, versículo 11. Versículo 10 em diante, onde que Pedro fala sobre os alimentos que eram impuros, os animais, né? Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto o preparava, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra. Segurava pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou pela 2ª vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
Nós vemos também que no Evangelho Jesus, ele purifica todos os alimentos, quando ele cita que não é o que entra no ser humano que o torna impuro, mas sim o que sai da sua boca. Então, queridos irmãos, o ensinamento também do nosso livro aqui sobre esta palavra, para que a gente possa entender que ela tem dois sentidos, né? Profana ou impura. Fiel aos preceitos judaicos, Pedro se nega a comer o alimento proibido pelo Torá. Levíticos 11. A visão que pretende derrubar esta objeção do apóstolo ensina a Pedro que a lei de Moisés, que distingue os alimentos puros dos impuros, está abolida na nova aliança. O segundo, simboliza a distinção moral e religiosa entre o povo de Israel puros e os gentios impuros, mantida na antiga aliança. A suspensão desta proibição mosaica é um sinal para que os gentios sejam aceitos plenamente na família divina da aliança. Diante desses ensinamentos, diante desse mover de hoje, queridos irmãos, com discernimento, diante dos animais, dos alimentos, com os cuidados, com o nosso coração, diante da maldade humana, vamos rezar este Pai Nosso, pedindo para que todo ser humano que maltrata os animais indevidamente, e também aqueles irmãos e irmãs que não sabem distinguir, com discernimento, o verdadeiro sentido da posição dos animais, da posição do ser humano diante do querer de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer, Senhor, a verdade, venha iluminar os caminhos de cada um de nós, tendo um coração bom, tendo um coração justo, tendo um coração verdadeiro, diante do Teu querer, diante dos Teus ensinamentos, diante de todo o alimento, Senhor. Abençoai todos os alimentos das nossas famílias, não deixai faltar, Senhor, o alimento em cada mesa. E assim, nós pedimos também por todos aqueles animais que são maltratados injustamente, que o Senhor venha colocar a mão sobre a consciência do ser humano, sobre todas essas situações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.